nós falamos de construtor de cópia, sobrecarga de operadores. Vamos então ver isso em prática? Nós vamos usar a nossa querida VectorX e vamos implementar construtor de cópia e sobrecarregar alguns operadores. Na verdade, o objetivo dessa sobrecarga aqui é mais mostrar a vocês as várias possibilidades. Então, nós vamos sobrecarregar. Aqui temos o construtor de cópia, né? Antes de mais nada. Recebe um objeto da mesma classe por referência e constante. Vamos sobrecarregar o operador mais para fazer concatenação. Se vocês lembram, nós já fizemos concatenação antes, né? Então, por meio da função concatena. Então, nós vamos adaptar essa função para fazer o operador mais. Vamos sobrecarregar o operador de atribuição. Nós já temos aqui preenche, imprimir e pegar tamanho. Vamos implementar o operador asterisco. E aí o asterisco eu tenho duas opções, ou o produto interno, um vetor multiplicado por outro, ou a multiplicação de um vetor por um inteiro. E se eu quiser multiplicar um inteiro por um vetor? Ah, ela está aqui. E aí recomendamos particularmente que você acesse esse link para entender mais a fundo a diferença entre essas duas chamadas. Então, aqui eu tenho vetor multiplicado por um inteiro, aqui inteiro multiplicado por um vetor. Então, aqui perceba, o inteiro está antes do vetor. Aqui está o vetor e depois o inteiro. Como essa aqui eu não consigo alterar o operador vezes do inteiro, eu crio uma função friend. Então, esse aqui não é método da classe. Esta aqui é. Também não é método da classe o operador menor para eu poder imprimir os dados. Então, ao invés de usar imprimir, vamos usar menor. E ele vai receber um objeto da classe ostring, o cout, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro objeto, um arquivo de saída. O vetor que vai ser impresso, né? E vai retornar o mesmo objeto aqui sendo chamado para poder permitir aquele encadeamento, ou seja, cout menor n, menor m. Então, para permitir esse encadeamento, retorna o objeto output aqui. Percebam que é friend porque eu não posso alterar a classe ostring. Eu tenho aqui um operador cochete que vai me devolver acesso a um elemento. Então, eu vou conseguir usar a VectorX usando cochete para acessar uma posição. Bom, os tradicionais construtores, vocês já conhecem. O de cópia, estamos imprimindo aqui uma mensagem. Ele vai copiar o tamanho, alocar um novo vetor e fazer a cópia. Com isso, a construção por cópia irá funcionar. O destrutor está semelhante ao anterior. A atribuição chama a mensagem aqui de atribuição para você verificar sendo chamado. Como eu posso ter dados, a primeira coisa que eu faço é desalocar os dados que eu talvez tenha. Se não tiver nada, né, tiver null, não vai ter problema. O tamanho, né, semelhante ao construtor. E aí, notem que daqui em diante é semelhante ao construtor de cópia. Ou seja, a atribuição tem algumas tarefas a mais além da cópia. Então, você tem que apagar antes e ainda fazer o retorno de si mesmo para poder permitir o encadeamento, para você poder fazer, por exemplo, x recebe y que recebe z. Então, para encadear operações, temos o retorno, que é uma referência ao próprio objeto.
Notem, como diz, é um ponteiro para o próprio objeto, eu tenho que dereferenciar, por isso, o asterisco antes aqui. A operação mais é similar à concatenação, só que no caso eu vou concatenar meus dados com outro e colocar isso em uma variável temporária, que vai ser usado, por exemplo, para fazer uma atribuição. Então, eu não vou alterar meus dados em si. Então, aqui percebam, eu crio um novo vetor por ponteiros, porque eu tenho que devolver isso lá fora, não pode ser uma variável estática aqui, senão eu não, ao chegar ao término da função vai ser apagado, então eu tenho que fazer a alocação dinâmica, por isso é um ponteiro. Crio um novo vetor, faço a cópia dos dados meus, depois do dado passado como parâmetro e retorno esse vetor aqui, que foi alocado dinamicamente. O produto interno, a primeira coisa que ele faz é verificar se os tamanhos são iguais para poder fazer o produto interno, se não, termina o programa. Se for possível, ele calcula o produto interno, que é a soma do produto dos elementos 1 a 1. Aqui temos a multiplicação dos dados de um vetor por um inteiro. E na multiplicação de um inteiro por um vetor, como eu já tenho o vetor por um inteiro implementado e o significado é o mesmo, 5 vezes um vetor é a mesma coisa que esse vetor multiplicado por 5, eu faço com que uma sobrecarga chame a outra. Tá? Isso é bastante utilizado, você não reimplementa código sem necessidade. A preenche vocês já conhecem, e a nossa sobrecarga do menor é semelhante a imprime, com retorno da output. O operador colchete, e aí aquela questão, por que eu não dou acesso direto aos dados? Olhem, eu posso checar se não está sendo acessada em posição indevida. Se estiver tentando, erro. Se não, retorna o valor para poder, e nota que como retorna uma referência, esse valor vai poder ser alterado no código. Mas eu checo se está dentro do vetor. Então, tem uma garantia aqui. Nossa aplicação de exemplo continua com VEC1, VEC2 e VEC3, que vai ser a soma a concatenação de VEC1 com VEC2. Aquela nossa alocação por dinâmica. Estou atribuindo na posição 5 de VEC2 o valor 10. VEC1 e VEC2 estou fazendo o produto interno, se forem tamanhos diferentes vai dar erro aqui. Né? VEC3 recebe, olha a sobrecarga da atribuição, a concatenação de VEC1 mais VEC2. Então, de uma certa forma, fica mais claro entender o que está sendo feito. O construtor de cópia sendo chamado aqui, né? Sobrecarga de operador igual sendo chamada aqui, e as impressões. Então, a aplicação aqui testa, né, o que foi implementado. Vamos executá-lo. Vamos criar os vetores de tamanho diferentes, lembrando que vai dar um erro. Vamos criar com tamanho 7, 8. Tamanhos diferentes de vetores. Encerrou a aplicação. Ok, vamos criar com tamanho 8 e 8. A atribuição funcionou, construção. Percebam que o VEC2, na posição 5, nós trocamos o valor. Né? Vamos ver aqui. VEC2 na posição 5 recebe 2. Ah, mas a impressão está lá na frente. Então, ele aqui já está alterado. Tá? Então, VEC1, VEC2, posição 5 com valor 10. Vamos imprimir aqui antes de atribuição.
só para vocês verificarem. O funcionamento do oito e 8. Então, olha só, 87, o 12 aqui na posição 5, substituído por 10. Então, sobrecarreguei o operador cochete, posso utilizá-lo. Notem que, ao sobrecarregar, eu garanti que o acesso verificasse os limites. Percebam, então, que temos alguns objetos que estão morrendo aqui no meio. Da onde surgem? São objetos temporários que são usados e, assim que termina o uso, são desalocados. Então, percebam aqui que ele ocorre logo após eu imprimir teste 1, que é a criação, os dados de teste 1. É feito ali alguma atribuição e depois imprimido novamente teste 1 multiplicado por 2. Vamos olhar no código. Eu tenho exatamente o trecho aqui. Né? Eu imprimo o teste 1 e depois multiplico o teste 1 por 2 e imprimo-o novamente. Então, um objeto temporário foi criado aqui. Como? Olha só, multiplicamos o vetor por um valor. A multiplicação do vetor por um valor, né, cria, né, ele pega o vetor atual e ele faz, né, a multiplicação, retornando. E nota que, nesse caso, é criado um valor temporário para fazer a atribuição. Então, quando retorna a atribuição, isso aqui é armazenado numa variável temporária, que depois é apagado, faz-se a atribuição, e aí temos o valor definitivo em teste 1. Então, é isso, né? Então, percebam que são criadas variáveis temporárias, como já havíamos chamado a atenção antes, por isso a importância, inclusive, da implementação do construtor do cópia e sobrecarga do operador de atribuição. Bom, peguem o código, analisem com bastante paciência, façam modificações, adicionem novos recursos. Um recurso interessante, por exemplo, seria adicionar capacidade, ou seja, o vetor seria alocado com a capacidade maior que o tamanho, e você só redimensionaria em caso de necessidade. Tente implementar isso. Com isso, a gente termina a parte básica de técnicas de orientação a objetos. Na próxima videoaula, vamos falar um pouco sobre questões mais pontuais referentes a como projetar uma classe, né? Que nomes eu dou para os métodos e atributos, o que eu coloco como método e atributo, né? Essa discussão, para depois dessa próxima videoaula falarmos sobre a nossa primeira estrutura de dados. É isso, eu aguardo vocês em nossa próxima videoaula. Que a força nos proteja.